Os números chocantes do coronavírus, mais de 1 milhão de infectados no mundo e 4 bilhões de pessoas isoladas em suas casas em 90 países. E no Brasil, o Congresso Brasileiro tenta trabalhar em ritmo frenético para aprovar medidas anticrises. O presidente Jair Bolsonaro continua a responsabilizar os outros e agora diz que falta humildade ao ministro da Saúde. Olá, eu sou Malu Delgado e te conto aqui sobre os fatos políticos que movimentaram a semana. O Congresso Brasileiro trabalha a todo vapor para aprovar medidas de auxílio financeiro à população de baixa renda e mais vulnerável e também a empreendedores e empresas que precisam de apoio financeiro. Ao longo desta primeira semana de abril, medidas importantes foram aprovadas e vou dar aqui alguns exemplos. O auxílio de R$ 600 para a população carente, os informais e os microempreendedores. As alterações que procuram ajustar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ao estado de calamidade pública em que vivemos, e isso permite ao governo aumentar os gastos públicos. E também até um projeto sobre o uso de telemedicina no combate ao coronavírus no Brasil. Muitas medidas de fato estão sendo aprovadas, mas o problema é que várias delas na ponta não se reverteram em ações práticas e imediatas. E o caso mais emblemático disso, para dar um exemplo, é o auxílio de R$ 600. O Senado Federal aprovou o projeto na segunda-feira, no dia 30. Na terça-feira, dia 31, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que os pagamentos começariam só no dia 16 de abril. O governo passou a ser fortemente criticado pela falta de noção de urgência. Essas populações mais carentes e vulneráveis não podem esperar 2 semanas para a chegada de um auxílio financeiro. E na quinta-feira, dia 2, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa medida, que foi publicada no Diário Oficial da União. Bolsonaro prometeu que os pagamentos começam a sair na próxima semana, na segunda-feira, dia 6, mas ninguém sabe ao certo na prática como isso vai funcionar. E os governadores continuam reclamando sobre a falta de ações concretas na ponta, como a liberação rápida de recursos do governo federal para vencer a crise. Na quinta-feira, dia 2, os governadores do Sul e do Sudeste mandaram uma carta para Bolsonaro pedindo urgência na liberação de recursos. Estes estados representam 70% do PIB do Brasil e é exatamente nessas regiões onde hoje está a maior concentração de casos da Covid-19. E as respostas de Bolsonaro continuam sempre ambíguas. Num dia o presidente pede a união nacional, no outro volta a atacar governadores e o Congresso e joga para o colo de outros poderes a responsabilidade pela condução durante a crise do coronavírus. E para entender um pouco mais sobre o método do presidente Bolsonaro, vale conferir o vídeo da colunista Maria Cristina Fernandes, aqui do Valor. Um dos sinais claros desse confuso método do presidente está na sua relação com o ministro da Saúde. Na quinta-feira, dia 2, em entrevista, Bolsonaro disse que falta humildade à Mandetta e afirmou que nenhum ministro de seu governo é indemissível. A possibilidade de Mandetta deixar o cargo neste momento deixa governadores e líderes de partidos políticos da esquerda à direita em pânico. Mas por enquanto o ministro da Saúde deixou claro que vai continuar à frente da pasta e cumprindo a sua missão. Mandetta disse que só sai do cargo se for demitido. Bom, e a gente termina o programa de hoje lembrando que, apesar do avanço da pandemia no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, na quinta-feira, no dia 2, declarou que o calendário das eleições municipais está mantido. A eleição continua prevista para outubro deste ano. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, se filiou ao Partido Solidariedade nesta quinta-feira, no dia 2. A filiação de Marta é um sinal de que ela quer sim disputar a eleição aqui na capital, em São Paulo. Uma das possibilidades é que a ex-prefeita faça uma aliança com o atual prefeito, Bruno Covas, que é do PSDB. Bom, e na próxima sexta-feira o programa Política da Semana está de volta e você pode acompanhar aqui os principais fatos políticos que movimentam o Congresso, Brasília e o Brasil. Até lá!